Hoje você vai conhecer o curso de jornalismo da Unesp de Bauru. Existe aqui um espaço, uma estrutura que poucas universidades no Brasil contam. A gente vai falar também de mercado de trabalho. Eu acho que a imagem hoje é essencial para a comunicação em geral. Eu atuo como assessor de imprensa e eu também desenvolvo, junto com uma amiga jornalista também, um projeto de jornalismo cultural focado na cultura do interior paulista. E você confere uma dica para facilitar seus estudos. O Guia de Profissões começa agora. Manter-se informado é indispensável para enriquecer nosso conhecimento e estar por dentro dos principais acontecimentos do mundo. É através da informação que podemos desenvolver nosso senso crítico e argumentativo e exercer, de fato, nosso papel na sociedade. O jornalismo busca e divulga informações através de variados veículos de comunicação, como o jornal, a televisão, o rádio e a internet. E o jornalista é o profissional que coleta, investiga e divulga fatos de interesse público, atuando na produção e edição de reportagens, redigindo textos e realizando entrevistas. Ele pode ainda atuar como fotojornalista, assessor de comunicação de instituições públicas e privadas e na produção de documentários. Para saber mais, o guia conversou com professores e alunos do curso de jornalismo da Unesp. O jornalismo é uma atividade profissional que busca uma justiça social, que busca dar vozes a quem não tem voz, que busca dar espaço àqueles que estão cada vez mais reprimidos. E nós tentamos, através do jornalismo, construir informações, construir dados para que a sociedade chegue às suas conclusões. Nós temos as disciplinas humanísticas e temos as disciplinas específicas. As humanísticas, elas devem dar ao nosso estudante subsídio para que ele possa observar o mundo a partir de uma preocupação jornalística. E nós temos as disciplinas de formação. Elas vão ter um olhar técnico em alguns momentos, mas em sua totalidade, mesmo que ela tenha um olhar técnico, ela vai ter um olhar também científico. O radiojornalismo é uma disciplina que tem essa vocação, inclusive, de mobilidade. O fotojornalismo é uma disciplina que trabalha também diretamente registrando, através de imagens, a sociedade. O jornalismo digital, que é indispensável. E nós temos ainda, hoje em dia, no curso, uma vocação para o jornalismo impresso. Essa vocação está se transformando, até por uma questão de mudança de mercado e tudo, mas ainda assim tem o seu papel importante. E ministro a disciplina de Telejornalismo 1 neste semestre. É uma disciplina que eu denomino como teórico-prática, tem teoria sobre ela. Ela tem uma disciplina que a gente consideraria coparticipativa, que é técnica redacional em telejornalismo, que são disciplinas que têm por pressuposto também trabalhar conjuntamente. Os alunos, além da teoria, eles têm a elaboração de textos, ou seja, de toda a dinâmica de emissoras de televisão, de produção de reportagens, tanto do ponto de vista como repórter, como apresentador e todas as outras funções de bastidores para que um telejornal vá para o ar. Existe aqui um espaço, uma estrutura que poucas universidades no Brasil contam. Nós temos equipamentos que são utilizados pelos alunos nas suas atividades. Nós temos 2 estúdios de rádio, nós temos 2 estúdios de televisão, temos um laboratório de fotografia, ainda que no fotojornalismo, que é a disciplina que eu sou responsável, nós não trabalhamos em laboratório, o nosso laboratório está nas ruas e não dentro do laboratório, mas nós temos esse espaço à nossa disposição. Eu sempre me considerei comunicativa, então eu procurei profissões na área e jornalismo se enquadrou muito no que eu queria. Eu acho que você tem que ser um pouco descarado, você tem que saber ir atrás das pessoas e não ter medo de falar, pedir, chamar, porque é o principal de jornalismo e é uma boa parte do seu curso, você correndo atrás de fonte e de pessoas para te ajudarem em algum projeto. Existem inúmeros projetos de extensão, tem empresa júnior de jornal, jornal júnior, tem o PET, tem a Rádio Unesp Virtual, que é interligada, tem o Impacto Ambiental, que é de jornalismo ambiental. Então tem várias oportunidades
tem o Persona, que é jornalismo cultural. Então você tem várias oportunidades de trabalhar com o que você gosta e complementar o seu currículo. E isso faz uma grande diferença. As atividades extracurriculares permitem que os alunos tenham contato com a profissão ainda na graduação. Mas quais serão as áreas de atuação para quem se forma em jornalismo? O aluno que se forma aqui na Unesp, ele tem várias áreas de atuação. Ele pode trabalhar na imprensa tradicional, né, na televisão, no rádio, no jornal, numa página web, num portal de notícias, etc. Ele pode trabalhar como assessor de imprensa de uma instituição sem fins lucrativos, de um órgão governamental. Também pode trabalhar como assessor de comunicação de uma empresa com fins lucrativos, além do campo acadêmico. Na verdade, o jornalista tem um espaço profissional crescente. A sociedade jamais consumiu tanta informação. A Unesp oferece o curso de jornalismo no campus de Bauru. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 15 candidatos por vaga. Depois do intervalo, a gente vai conhecer o trabalho de quem já se formou e você confere também a nossa dica do dia. O Guia de Profissões volta já. O Guia de Profissões de hoje fala sobre jornalismo. Agora que a gente já viu como é a graduação, chegou a hora de conhecer o trabalho do jornalista. Durante a faculdade de jornalismo, eu tive uma identificação maior com a fotografia, com o fotojornalismo. Quando eu fazia a faculdade, eu não tinha certeza se eu realmente gostava de sentar, de escrever, se eu tinha realmente o dom para isso, né? Se eu estava bem colocada nessa área. Mas a fotografia sempre foi uma coisa que me atraiu mais, assim, e aí eu tive a sorte de começar a trabalhar com isso. Com a formação da faculdade, você tem uma base, né? Você começa a pensar sobre a linguagem fotográfica, você tem uma noção do que é. Mas eu acho que a minha experiência mesmo, meu aprendizado foi no dia a dia, foi no jornalismo mesmo. Porque você querendo, você sabendo não exatamente o que você está fazendo, a foto precisa sair. Você não tem como voltar para a redação sem ter a foto. Então você aprende errando bastante, mas é uma grande escola. O jornalismo é uma grande escola, né? Um jornal diário, você não tem a possibilidade de escolher os temas que você vai fotografar, né? Você tem que fotografar de acordo com como os temas vão surgindo, como as pautas vão surgindo, as reportagens, os fatos vão surgindo. Então, era sempre dentro do imprevisto, né? Dentro daquilo que aparecesse na hora, você tinha que fazer. Então, eu cobria desde coluna social até acidentes, casos de polícia, coisas relacionadas à política, por exemplo, e o esporte também como uma delas. Assim. Algumas editorias também que tratavam, que eu acho que era a parte muito legal, que era você ir nos bairros, conversar com as pessoas, fotografar a realidade delas, isso também era uma coisa que eu gostava bastante. Hoje eu faço doutorado, eu pesquiso comunicação e esporte, pesquiso fotojornalismo esportivo. Eu consegui descobrir que realmente existe um campo muito interessante, muito rico para pesquisa na área de comunicação e esporte, para pesquisa em fotojornalismo esportivo, né? A ideia é trabalhar com a imagem das paratletas, a imagem da mulher com deficiência, como elas foram retratadas durante as Olimpíadas Rio 2016. Então a nossa ideia é essa, é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, não sei exatamente quais são os caminhos que eu vou tomar, mas eu achei interessante porque eu vou trabalhar com gênero, né, a questão do gênero, e a questão do atleta com deficiência, que ainda é uma questão, eu acho que a ser debatida e bastante pensada. Eu acho que para quem quer fazer opção para o fotojornalismo, é bom que tenha bastante consciência da profissão, saiba também das dificuldades que vai encontrar. É claro que muita coisa você vai se deparar e ao longo da carreira e ao longo do tempo você vai pensar sobre quais os caminhos possíveis dentro da profissão, e são vários, eu acredito, porque a imagem ela ainda tem uma importância, ela tem um papel importante dentro da comunicação, e você pode desenvolver a sua própria linguagem. Hoje é difícil você falar de um fato ou pensar num fato sem a imagem. Ela traz um elemento a mais para você ver aquele fato, pensar naquele fato, acreditar que aquele fato aconteceu, porque às vezes as pessoas vivem muito disso também, elas querem ver através da imagem, né? Hoje você tem uma quantidade de imagens
seja ela através da fotografia, ou seja ela através do audiovisual. Eu acho que a imagem hoje é essencial para a comunicação em geral. Eu sou formado em jornalismo pela Unesp de Bauru. Atualmente eu atuo como assessor de imprensa e eu também desenvolvo, junto com uma amiga jornalista também, um projeto de jornalismo cultural focado na cultura do interior paulista. E era um assunto que era muito recorrente das nossas conversas, o quanto tinha de cultura na cidade que não era divulgado. Era sempre aquela coisa, a gente ficava sabendo de um evento no dia, nossa, se a gente soubesse antes desse evento a gente poderia ter ido. Então a gente pensou em criar um projeto, uma agenda cultural que abrangesse Bauru e as cidades do entorno e também fazer um levantamento através do jornalismo cultural dos projetos e pessoas que pensam a cultura aqui no nosso interior de forma democrática e acessível, fugindo dos grandes centros e também fugindo do mercado de cultura, para conseguir dar voz a projetos e pessoas que normalmente não estão na grande mídia e que deveriam estar, porque eles são os que tocam a cultura da nossa região, de certa forma. Eles que fomentam isso e muitas vezes você percebe que eles estão marginalizados desses grandes veículos de imprensa, seja por condições financeiras, porque muitas vezes são projetos que são gratuitos, então eles não têm verbas também de publicidade, de assessoria de imprensa, então fica muitas vezes no boca a boca. Todo mundo, quando entra no jornalismo, pensa só no jornalismo diário, que já não é uma realidade tão pungente, não são todos que estão atuando nesse setor, mas durante a graduação você tem a possibilidade de entrar em contato com outras áreas da comunicação social e do jornalismo, da produção jornalística, que não necessariamente é o jornalismo diário. E dentro disso a gente tem a produção de conteúdo, assessoria de imprensa e análise de comunicação também. Eu acho que a formação, principalmente a acadêmica, é a questão de você ter um discernimento maior do que você pode e do que você não pode fazer. Você vê que hoje tem realmente essa explosão de produção de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo. A minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo que tem essa explosão, a gente sente uma carência muito grande de conteúdos que sejam ou relevantes ou que tenham credibilidade. E eu acho que é nesse ponto que a formação em comunicação social e jornalismo, ou em todas as áreas da comunicação social, ela faz a diferença. Porque na graduação você não tem a formação puramente técnica, mas você tem uma formação humanística que não necessariamente uma pessoa que não tenha passado pela graduação vai ter. E que ela te dá algumas balizas de como você atuar realmente. Para evitar tanto deslizes éticos, morais também, que são muito recorrentes. Porque comunicar por comunicar é muito fácil, todo mundo consegue. A gente consegue ver isso na internet. Mas a comunicação feita a partir de uma pessoa que tem uma formação para isso e que tem um discernimento para diferenciar o que é ético e do que não é ético, de como a comunicação pode construir uma realidade social melhor, é fundamental. Então por isso que eu acho que todo mundo é produtor de conteúdo, mas que a graduação ainda assim é fundamental. A remuneração do jornalista varia, mas em média o salário inicial é de R$2.000. E se você vai prestar o vestibular, se liga na nossa dica de estudo de hoje. Quer algumas dicas de quando não usar a crase? A crase nunca deve ser usada antes de verbos e nem de pronomes pessoais. Geralmente a crase não acompanha palavras masculinas. As exceções são quando o termo tem sentido de a moda de e antes de pronomes demonstrativos masculinos que se iniciem com a letra A. Existem ainda casos em que o uso da crase é opcional, como antes de pronomes possessivos femininos e após a palavra até. Para conferir mais dicas como esta, acesse nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de jornalismo, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.unesp.br. Até a próxima!